Olá, amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político direto de Brasília, nesta sexta-feira, dia 24 de abril. Os números apresentados ontem pelo Ministério da Saúde confirmam as nossas análises e também as nossas preocupações sobre a pandemia e a condução dada pelo governo federal no seu enfrentamento. O Ministério da Saúde não fez a lição de casa. Bolsonaro menosprezou a pandemia e a conta agora está chegando e está chegando cara. Na atualização de ontem, mais 3.735 casos notificados, chegando agora a 49.492 casos de coronavírus no Brasil. E mais 407 óbitos notificados apenas nas últimas 24 horas, chegando a 3.313 mortos. O ministro da Saúde, chamado a falar e explicar esses números, não diz coisa com coisa. Palavras do ministro ontem. A gente não sabe se isso representa um esforço de fechar diagnóstico ou linha de tendência de aumento. Ora, é muito mais grave do que isso. Estes números, eles são fruto da subnotificação, das notificações represadas por falta de testes e que agora começam a aparecer. O aumento dos testes, mesmo que longe do número necessário, eles aumentam também os diagnósticos. E com certeza, a linha de tendência de aumento de casos e de óbitos é uma realidade que o governo federal não tem mais como maquiar. Fala-se nos estudos feitos pelas universidades e dados admitidos dentro do próprio Ministério da Saúde que nós já teríamos no Brasil cerca de 10 vezes mais o número de casos de coronavírus, o que chegaria aí a 500 mil casos de coronavírus no Brasil. Não há dúvida que há uma tendência de aumento de casos e uma tendência de novos recordes de notificação, tanto de casos quanto de óbitos nestas apresentações do Ministério da Saúde. Infelizmente. Primeiro, pelo que eu disse. Primeiro, pelo aumento de testes de contaminação realizados pelos órgãos de saúde. Longe da necessidade, mas que pela pressão acaba aumentando o número de testes, aumenta o número de diagnóstico. Mas essa tendência de aumentos de casos é porque a doença tem realmente alastrado rapidamente. Claro que ajudada pela falta de uma orientação científica mais precisa do governo federal. O ministro da Saúde, que precisaria dar uma orientação unificada, firme, direta, convincente, diz e não diz. Anunciou ontem 10 milhões de novos testes. Isso longe do que nós precisamos, mas que ótimo, 10 milhões de novos testes, já ajuda. Mas ele não disse em quanto tempo ele disponibilizará esses testes e como se dará a distribuição por todo o país. Só para vocês terem uma ideia, grande parte dos municípios que hoje
não tem caso notificado ou poucas notificações, não é, com toda certeza, porque lá nesse município não tenha pessoa contaminada. É porque nesse município não tem teste disponível. E o que é mais grave? O ministro fala em 10 milhões de testes. Mas se estes 10 milhões de testes eles forem distribuídos na mesma velocidade que o governo federal distribuiu nos últimos 2 meses, só terminaremos de fazer os 10 milhões de testes depois do ano de 2030. O que será tarde demais e é inadmissível. Outro dado preocupante: aumenta a cada dia no Brasil o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Isso é um fato, com notificações do Ministério da Saúde. E isto encobre também a subnotificação do coronavírus. Por trás da síndrome respiratória aguda grave está também o coronavírus que não foi notificado por falta de teste. O fato é que tudo isso demonstra que algo precisa ser feito e rápido para podermos enfrentar com responsabilidade essa pandemia. E o governo, infelizmente, não tem agido assim. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no canal do YouTube, no Facebook e também no Instagram. Siga as nossas redes sociais, ouça as nossas opiniões e fique por dentro do que acontece na política do Brasil.